Fala, abaixonáticos e demais cinespectadores. Meu nome é Pedro Santana e hoje eu vou falar para vocês os meus top 10 filmes de ficção científica dos últimos 20 anos. Você está assistindo Abaixo da Crítica. Mas antes, não percam a última chance de entrar na lista de espera da minha segunda turma do meu curso de Crítica de Cinema, isso mesmo, um curso que transforma a sua paixão em um primeiro passo em direção a uma carreira falando sobre a sétima arte. Hoje é a última oportunidade de você entrar na lista de espera e ganhar um desconto significativo aí para a segunda turma, já que as vendas vão começar aí para a segunda turma já amanhã na quinta-feira, amanhã no caso no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então quem entrar até hoje, quinta-feira, ainda consegue pegar aí o desconto de R$50 da lista de espera. Mas então vamos lá para a lista de melhores filmes de ficção científica, conforme pedidos de vocês. E também acho importante esclarecer que dentro dos meus critérios eu não considerei uma das minhas sagas favoritas, que é Star Wars, porque eu coloco Star Wars mais próximo da categoria de fantasia, né? Para mim Star Wars é mais próximo de Senhor dos Anéis do que Interestelar. Então para mim Star Wars está mais na categoria de fantasia do que ficção científica, seria meio que uma fantasia científica e por isso eu vou tirar aqui da consideração, até porque seria meio chato, você sabe que eu amo Star Wars, estou com uma pantufa do Darth Vader nesse momento, pelo amor de Deus, então deixar isso um pouquinho mais imprevisível também, não é mesmo? Na posição de número 10 temos um filme de Alex Garland que discute um pouquinho sobre consciência, um pouquinho sobre o que nos faz humanos. Estou falando, claro, aqui de Ex Machina. Então Ex Machina para mim é muito impressionante porque num cenário que envolve apenas 3 atores basicamente, o Oscar Isaac, o Donald Gleeson e a Alicia Vikander, em um escopo extremamente fechado, uma história que é super fechadinha, que na verdade não engloba quase nada além de uma mansão e pessoas se relacionando, consegue abordar ideias super vastas, ideias magníficas e épicas. Então, realmente eu acho muito interessante como é que o Alex Garland consegue construir esse mundo tão preciso e tão dentro de um nicho específico na ficção científica e ao mesmo tempo abordar temas muito grandiosos e no meio do caminho ele coloca boas pitadas aí de suspense, de tensão e excelentes atuações ali do Donald Gleeson, do Oscar Isaac e da Alicia Vikander. Então eu gosto demais de Ex Machina na medida que é um filme que com muito pouco diz demais e para mim isso é uma marca de um grande filme de ficção científica que ele incita discussão e debate, mais pensamento sobre, e depois de Ex Machina eu fiquei pensando muito tempo sobre ele. Na posição de número 9 temos um filme de Rian Johnson, né, já que já não colocamos o Rian Johnson aqui nessa lista por Star Wars, estou falando aqui de Looper, filme estrelando Bruce Willis e Joseph Gordon-Levitt. Então Looper também quase entra na questão de fantasia para mim, na medida que ele apresenta os seus personagens de uma maneira um pouco mais solta que muitos filmes de ficção científica, né? Ele não se preocupa tanto em explicar como é que funcionam os acontecimentos do filme, mas ele trabalha muito fortemente com viagem no tempo, algo que considera assim um paradigma muito forte dentro da ficção científica e por isso entrou aqui nessa lista. E eu acho que ele faz isso muito bem. Ele utiliza a viagem no tempo de forma que não é a mais lógica possível na maioria das vezes, mas por muitas vezes é a mais interessante possível dentro daquele cenário, na medida que ele coloca um protagonista que é também um antagonista, porque ele faz parte de uma mesma linha do tempo em momentos diferentes. Eu achei isso brilhantemente executado, especialmente considerando as atuações do Joseph Gordon-Levitt e do Bruce Willis, e também considerando todo o cenário que é explorado aqui e o twist também que está presente dentro do filme. Então, é um filme super bem estruturado, na medida que ele tem doses muito fortes de ação, tem doses muito fortes de tensão, mas o que me deixa atraído a ele principalmente é o conflito entre os personagens que basicamente são o mesmo personagem. Então eu acho ele muito interessante nesse sentido e por mim mereceu a posição de número 9 dessa lista. Na posição de número 8 temos um filme que para mim representa o potencial que temos nos filmes de videogame, porque para mim esse filme sempre se pareceu muito com um jogo de videogame. Estou falando aqui de Edge of Tomorrow, Live That Repeat ou No Limite da Manhã. Então Edge of Tomorrow à primeira vista parecia para mim um filme de ação bastante clichê, que aproveitava da estrela do Tom Cruise em uma fórmula do filme No Feitiço do Tempo. Mas ele acabou me surpreendendo muito positivamente na medida que ele traz um papel do Tom Cruise que eu não tinha visto antes. É um papel em que o Tom Cruise começa como um covarde, um personagem que não tem carisma quase nenhum, um personagem que é desprezível, e o arco dramático desse personagem para mim é muito satisfatório na medida que ele vai se aproximando cada vez mais dos personagens que o Tom Cruise geralmente interpreta. E se juntando a isso, temos uma das performances mais legais da carreira da Emily Blunt para mim, que é uma das minhas atrizes favoritas, então com certeza eu gosto demais da performance dela nesse filme, dentro de um filme que está lotado de ação, que é super estilizada e que funciona bem o tempo todo, porque ela nunca tira o nosso senso geográfico do que está acontecendo e sempre deixa acompanhar tudo em planos sequência muito longos, com ângulos abertos, deixando ver realmente o que está acontecendo, sem picotar a ação o tempo todo, sem cair
no conto da Jason Bourne-Elite aguda, como eu costumo dizer. E na posição de número 7 temos uns filmes favoritos do meu queridíssimo amigo Cross. Estou aqui falando de um filme que conta com a atuação fantástica do Ethan Hawke, um filme que realmente explodiu a minha cabeça por conta da sua história e do seu roteiro. Estou falando aqui de Predestination ou O Predestinado. Então esse filme é muito legal porque ele é daqueles que quando ele te dá a surpresa do roteiro, parece que tudo se encaixa na sua cabeça e as engrenagens começam a rodar e você fala, caralho, mas realmente faz muito sentido dentro da narrativa. E é um filme que se foca muito no desenvolvimento dos seus personagens, especialmente ao longo de um arco dramático bem intenso, mas ele nunca se esquece de trazer também um roteiro que é muito intrigante, cheio de mistérios e cheio de enigmas. Então, quando ele resolve esses enigmas, isso coincide com o desenvolvimento dos personagens, é fantástico, sabe? Tudo se encaixa, tudo fica lindo. E é um dos filmes que eu vejo trabalhando melhor com os paradoxos aí da viagem no tempo, sem querer dar explicações demais sobre isso. Então, realmente, eu gosto demais de Predestination, um filme que consegue te cativar o tempo todo, te deixar engajado, deixar na ponta do seu assento e, ao mesmo tempo, desenvolver muito bem os seus personagens principais. Na posição de número 6, temos... Isso não foi um 6. Na posição de número 6, temos um dos filmes de uma das melhores trilogias dos últimos tempos. Estou falando aqui de Dawn of the Planet of the Apes, o segundo filme da trilogia nova de Planeta dos Macacos, dessa vez dirigido por Matt Reeves. Então, Dawn of the Planet of the Apes, ou eu não lembro agora o nome do filme em português, mas enfim, é um filme que consegue construir em cima de uma volta triunfal aí do Planeta dos Macacos ao mainstream, né? Começando aí com a saga do Caesar, mostrando um prelúdio ao Planeta dos Macacos original, e ele consegue construir em cima desse filme para criar uma obra que tem aqui desde elementos de filme de guerra, filmes de ficção científica, filmes de drama, filmes de comédia, tudo de uma forma tão harmoniosa e tão grandiosa que eu achei realmente extremamente impressionante. É um filme que conta com uma atuação fantástica do Andy Serkis como o Caesar, conta com uma direção muito precisa e com uma edição que é muito fechadinha. É um filme que tem mais de 2 horas e parece que passa assim. Então realmente é um filme que é super competente. Eu vejo pouca gente falando sobre, então excepcional filme. Dawn of the Planet of the Apes. Na posição de número 5 temos um filme aqui nos meus diretores favoritos, que é a sequência a um filme lendário do Ridley Scott, de 1982. Estou falando aqui, claro, de Blade Runner 2049, dirigido por Denis Villeneuve, estrelando Ryan Gosling, Harrison Ford e Ana de Armas. Então Blade Runner 2049 não deveria funcionar. É um filme que foi feito 35 anos depois do original, que é um filme, o original era um filme super aclamado depois do seu tempo, então é um clássico cult basicamente. Tinha 1000 versões diferentes que ninguém nunca sabia direito qual recomendar, se era a versão definitiva, se era a versão do diretor, se era a versão teatral, cada uma das versões tinha os seus defensores, e o Denis Villeneuve falou assim, dane-se, eu vou fazer a sequência desse filme porque eu enxergo uma história por trás e eu consigo trazer aí valor, e eu com certeza enxerguei todo esse valor que o Denis Villeneuve trouxe à tona. Esse aqui é um filme sim no universo Blade Runner, se você assistiu o Blade Runner original você vai gostar dele, mas você não precisa ter assistido o Blade Runner do Ridley Scott para gostar desse filme. A prova disso é a Camila, minha namorada, que assistiu só o 2049 e gostou muito. A gente tem aqui um universo de ficção científica que é lindíssimo, rendeu aí o Oscar de melhor fotografia, direção de fotografia, melhor dizendo, para o Roger Deakins, finalmente, depois de 16 ou 19 indicações. A gente tem uma história que é super bem elaborada e que trata com os temas tradicionais de Blade Runner e ao mesmo tempo trata com um conflito interno muito legal do personagem principal do Ryan Gosling. É um filme que pega todos os elementos aí do Denis Villeneuve clássico, câmera única acompanhando os personagens, um trabalho de contraluz muito forte, violência desestilizada, twists dentro da narrativa, e com isso traz algo que parece autoral, algo que parece um produto aí do seu diretor, mas ao mesmo tempo que faz jus a ser uma sequência nos maiores filmes de ficção científica da história, filmaço Blade Runner 2049. Falando em Ridley Scott, temos aqui um filme dele de 2015, quando ele foi à volta à forma, um dos meus diretores favoritos. Estou falando aqui de Perdido em Marte, The Martian. Perdido em Marte para mim é um filme muito legal, porque ele brinca muito com as expectativas. Eu entrando nele, esperava um filme dramático, um filme épico, um filme de superação, e eu acabei recebendo um filme que é basicamente uma comédia, de acordo com o Globo de Ouro do ano de 2015, a melhor comédia do ano. E apesar de não ser estritamente uma comédia, tratar sim com muitos momentos dramáticos e com muitos momentos de tensão, eu acho que o Perdido em Marte tem o seu diferencial justamente nisso, né? Na interpretação do Mark Wahlberg, sempre falo Mark Wahlberg, do Matt Damon, do Mark Watney, que é o astronauta principal da missão a Marte,
e como é que ele faz isso com uma certa leveza e uma jocosidade, que é uma justaposição forte à situação que está sendo vivida por ele. Eu acho que é um filme que funciona do início ao fim por isso. Você consegue se conectar muito profundamente com o Mark Watney e, ao mesmo tempo, ter uma sensação de tensão muito forte por trás de tudo o que está acontecendo, com pitadas muito fortes de comédia. Por isso é um filme genial, Perdido em Marte. Na posição número 3, temos um filme de um multiganhador do Oscar na categoria de direção, um diretor aí mexicano que vem fazendo muito sucesso, especialmente depois do século XXI. Estou falando aqui, claro, de Children of Men, ou Filhos da Esperança. Então, Children of Men foi um filme que eu vi somente no ano passado, foi lançado originalmente em 2006, conduzido pelo Alfonso Cuarón, que ganhou Oscars de melhor diretor por Gravidade e agora, mais recentemente, por Roma, e também ganhou N outros Oscars, né, de direção de fotografia, de melhor filme estrangeiro, enfim. Alfonso Cuarón tá com Oscar pra caramba. E ele merece, cara, porque você vê que desde Children of Men, até desde os filmes anteriores a Children of Men, a gente tem ali um diretor que é extremamente autoral, que trata com muito carinho no seu material e, ao mesmo tempo, é capaz de entregar cenas completamente apoteóticas, aí, com planos sequências que passam de vários minutos e acompanham perfeitamente o que está acontecendo na narrativa e na ação. E isso está muito presente aqui em Filhos da Esperança. É uma história que é muito comovente, é uma história que é muito emocionante, que conta com atuações fantásticas aí, especialmente com a atuação extraordinária do Clive Owen. E é um filme que do início ao fim te deixa intrigado, tem um mistério muito legal, é lindíssimo, extremamente bem fotografado pelo Emmanuel Lubezki, né, um dos maiores também diretores de fotografia, melhor dizendo, da história, e impactou diretamente assim comigo, me ficou comigo muitos anos, assisti esse filme ano passado, muitos meses depois de tê-lo assistido, e vale super a pena para você que nunca viu Children of Men, ou Filhos da Esperança. Número 2, o filme que começou com a revolução e a volta do filme de ficção científica para o mainstream, na minha opinião, e que justificou ali a minha escolha de falar que essa lista é dos últimos 20 anos. Claro, estou falando aqui do filme das Irmãs Wachowski, o filme que revolucionou o cinema de todo mundo em 1999, depois de Dark City, Matrix. Então, o filme estreando Keanu Reeves, estreando o queridíssimo Morfeu, Lawrence Fishburne, também muitos outros atores conhecidos que agora me fogem, inclusive Hugo Weaving, enfim. É um filmaço, Matrix, cara, porque ele consegue ser ao mesmo tempo um filme comercial e um filme extremamente filosófico e metafórico, que trata com religião, que trata com consciência humana, trata com vários assuntos extremamente complexos e espinhudos, de uma forma que eu nunca tinha visto antes, com efeitos visuais que eu nunca tinha visto antes, com uma fotografia que eu nunca tinha visto antes. Enfim, é um filme revolucionário que funciona em todos os seus níveis, no nível de história, no nível de ação, no nível de interpretações, no nível de universo. Não sei o que mais falar sobre Matrix, somente senão que é um dos melhores filmes da história e com certeza um dos melhores filmes de ficção científica feitos nos últimos 20 anos também na história. E em primeiríssimo lugar, para você que me conhece, isso não vai ser surpresa nenhuma, temos mais um filme de Denis Villeneuve, um filme que me deixou embasbacado quando eu vi a primeira vez no cinema. Estou falando aqui de Arrival, ou A Chegada. Então esse filme eu entrei nele com uma expectativa astronômica. Você que já viu eu falando sobre isso, você pode pular para o final do vídeo. Aí, muito obrigado por ter assistido até agora, porque eu sempre falo a mesma coisa. Quando eu fui assistir A Chegada, eu tinha na minha cabeça que era um filme feito pelo Denis Villeneuve, que era um dos meus diretores favoritos já nessa época, depois de ver Sicário, depois de ver Prisoners, depois de ver Homem Duplicado. Era um filme que estava com 100% no Rotten Tomatoes, na época que eu fui ver, no dia 11 de novembro de 2016, se eu não me engano. E mesmo assim eu saí inacreditavelmente surpreso no final do filme, com as minhas expectativas superadas. E tem um cara buzinando aqui porque o time de futebol dele ganhou provavelmente. Então eu tava com expectativa aqui e o filme me jogou aqui, sabe? Assim, foi um negócio inacreditável. As atuações aqui são fantásticas, o trabalho do Denis Villeneuve, que eu citei em Blade Runner 2049, tá da mesma forma aqui, e uma história que eu acho ainda mais impactante. Então o trabalho de direção é igualmente maravilhoso, mas a história que eu acho ainda mais legal, porque ela trata do tempo de uma maneira fantástica, e o tempo é um dos temas que eu mais gosto de verem ser explorados aí dentro da ficção científica, e eu acho que ele é explorado de forma magnânima, de uma forma que eu nunca tinha visto anteriormente. É um filme que é revolucionário, conta com atuações fantásticas, especialmente da Amy Adams, que deveria ter sido indicada ao Oscar esse ano, o que foi um absurdo ela não ter sido indicada nem por A Chegada e nem por Animais Noturnos. Meu Deus do céu, ela merecia ganhar um Oscar por cada um desses filmes. Mas aqui eu acho que A Chegada realmente é um filme para todo fã de ficção científica, para todo mundo que gosta desse tipo de assunto, para todo mundo que gosta de cinema. Eu acho que é um filme obrigatório. Filmaço,
Arrival ou A Chegada. Então é isso, espectadores, espero que vocês tenham gostado dessa lista. Deixe aqui também nos comentários, claro, a sua lista dos top 10 filmes de ficção científica dos últimos 20 anos. Também não se esqueçam de clicar aqui no link na descrição para entrar na lista de espera do meu curso de crítica de cinema nesse YouTube. Até a próxima.